A paz do Senhor, irmãos. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas 22, de 31 ao 32. E hoje o tema dessa ministração é conversão. Lucas 22, do 31 ao 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós nos colocamos nessa noite na tua presença, para sermos ministrados por ti, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, e tudo aquilo que precisa ser trazido à luz, ser revelado em nossas vidas, Pai, que o teu Espírito opere nesse sentido, que a tua palavra seja uma luz para o nosso caminho, seja lâmpada para os nossos pés, seja a verdade que traga para as nossas vidas a libertação, a transformação, Senhor. Forma as nossas vidas nos teus princípios, nos abençoa, Senhor, neste lugar. Eu oro para que os teus anjos estejam guardando este ambiente e o teu sangue nos cubra, Jesus, para que somente o Senhor tenha liberdade neste lugar de falar conosco. E todo o impedimento, Senhor, todo tipo de rejeição à tua voz, à tua verdade caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Escolhi o personagem bíblico, né, Pedro, exatamente porque aqui nós percebemos que, depois de tanto tempo andando com Jesus, Jesus diz: quando te converteres. Então nós precisamos compreender que a salvação é algo que acontece instantaneamente na nossa vida. No momento em que você crê em Jesus como Salvador, você crê na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, você crê que o que Jesus fez há tantos anos atrás tem diretamente a ver com a sua vida e você recebe esse presente de Deus. Então o teu espírito é vivificado pelo Espírito Santo e você passa a ter vida eterna. Então, é algo que acontece naquele momento em que você crê. Você não precisa fazer nada além disso, além de crer na obra da cruz, no que ela fez por você, para que você nasça de novo, para que o seu espírito seja vivificado e você receba a vida eterna. Mas a conversão é um processo que ocorre em nosso coração e ele é lento e contínuo. Durante toda a nossa vida, nós nos convertemos. É sobre exatamente isso que eu quero falar. Há áreas do nosso coração que, às vezes, a gente está há tanto tempo andando com Jesus, vivendo a vida que Ele nos deu, e há áreas do nosso coração que ainda não são convertidas. E, infelizmente, isso se torna um laço, um tropeço para nós, e talvez uma brecha para o inimigo nos afastar dos caminhos de Deus. Porque eu sei que, como eu, você já deve ter se perguntado muitas vezes: por que aquela pessoa andou tanto tempo, a vida cristã, caminhou tanto, né? Muitas vezes serviu a Deus, teve um ministério, e de repente se desviou do caminho de Deus, se tornou uma pessoa assim, fora do centro da vontade de Deus, e o que aconteceu com ela? Não sei se vocês se perguntam isso, eu me pergunto muito, em relação a determinadas pessoas, tanto de longe, né? Pessoas públicas que a gente conhece, que são cristãos, como pessoas próximas de nós. E isso tem a ver com esse processo da conversão do nosso coração. Nós precisamos compreender esse processo. O Jefferson falou de manhã, ele estava no finzinho da minha palavra falando algo, eu me lembrei de uma palavra de muitos anos atrás, que a pastora Mônica pregou aqui, num evento de mulheres que nós fizemos. Eu achei muito interessante a ilustração que ela fez, que nós nascemos e é como se Deus estivesse assentado em um trono
e nós dessemos as costas para Ele desde o início do nosso nascimento e vamos caminhando para longe dEle. E em um determinado momento, quando você tem um encontro com Jesus, é esse momento da fé, esse momento que você nasce de novo, esse momento que você recebe a vida eterna, você faz uma conversão, né? Que a gente usa muito esse termo quando a gente está tirando carta. Né? Faz uma conversão à direita, faz uma conversão à esquerda. A gente faz uma conversão completa, né? Você estava indo para lá, cada vez mais longe de Deus, da vontade dEle, e você de repente se vira e começa a caminhar de volta para Ele, né? Cada vez mais próximo dEle. Esse processo de conversão, como eu disse, é contínuo. Não acontece assim como a salvação, porque a salvação é instantânea, como aconteceu com o ladrão da cruz. No momento em que ele creu que Jesus era o Filho de Deus e o chamou de Senhor e disse que ele tinha um reino para se lembrar dele quando ele entrasse no seu reino, naquele momento aquele homem foi salvo. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é? Então ele morreu salvo. Ele não teve que fazer nada pela sua salvação. Agora, se ele tivesse continuado vivo, com certeza ele teria que fazer esse processo de conversão, de voltar para Deus, em todas as áreas em que a vida dele tinha se distanciado de Deus por causa da sua natureza decaída, entenderam? Então é esse processo que vocês precisam compreender para que vocês tenham uma vida vitoriosa, uma vida cristã que funciona, uma vida cristã que dá um bom testemunho, e uma vida cristã, acima de tudo, que agrade a Deus. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, o nosso coração se converte à medida que a nossa mente é transformada, porque você nasce de novo e é salvo, mas a sua mente está totalmente impregnada de conceitos errados, que você aprendeu na sua família, que você aprendeu no mundo, que você aprendeu caminhando, né, à medida que você foi crescendo, e esses conceitos errados precisam cair por terra, porque eles determinam a sua conduta. E em Romanos 12, 2, diz para a gente não se conformar com este mundo, mas para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. É esse processo de transformação da mente que vai fazer com que você se converta diariamente a Deus, a verdade de Deus, a vida que Deus te ofereceu na cruz. Amém? Então, ele diz, não vos conformeis. Às vezes a gente não se conforma com este mundo, quando é cristão, mas a gente não se transforma pela renovação da mente e do entendimento. Você permanece na igreja muitos anos daquela mesma forma, com uma mente que não foi transformada pela verdade, pela palavra de Deus. Então, quando você se converte, você precisa, como Pedro diz em uma das cartas dele, para a gente desejar o genuíno leite espiritual que nos vai fazer crescer para a salvação. Então, você cresce dentro do processo de salvação. Não é uma coisa estática. Você vai a cada dia amadurecendo e se tornando mais parecido com o seu Pai, que é Deus. Mais parecido com o seu irmão mais velho, que é Jesus. Eu disse que o Espírito Santo, ele tem um alvo, né, nos transformar na imagem de Jesus. Então, ele olha para Jesus e olha para a gente e vai ali trabalhando nas áreas em que a gente ainda está diferente de Jesus. O propósito dele é nos transformar naquela imagem, cada dia mais gloriosa do nosso amado Jesus, amém? Então você não pode se conformar com este mundo, mas você também tem que fazer um processo de se expor à luz da palavra. Você precisa desejar esse leite espiritual que vai fazer com que você cresça, porque agora você é uma nova criatura, é uma criança, um bebê espiritual que tem que aprender tudo de novo, porque você aprendeu praticamente tudo errado. E você vai se expor a essa verdade, a sua mente vai ser mudada, os princípios de Deus vão começar a entrar na sua mente, transformar o seu coração, e você vai começar a ter atitudes diferenciadas. Você vai começar a agir como um filho de Deus. E isso vai ser algo espontâneo. Não é como uma religião impõe na vida da gente, que façamos ou deixamos de fazer algumas coisas para nos tornarmos aceitáveis a Deus.
A verdade, isso é uma obra do Espírito Santo em nosso coração. Ele vai convertendo as áreas do nosso coração e fazendo com que a cada dia a nossa conduta nos torne pessoas mais parecidas com Jesus, nos torne verdadeiramente filhos de Deus. Paulo nos alerta que a gente precisa não somente de fé, mas de uma boa consciência. Em 1 Timóteo, nós não vamos abrir, 1,19, ele diz assim: tendes fé e boa consciência. Porque muitos, por não cultivarem uma boa consciência, vieram naufragar na fé. Então, quando você é salvo, é pela fé. Mas para caminhar na vida cristã, você vai precisar de desenvolver essa mente transformada, essa boa consciência. O que é uma boa consciência? É você ter uma conduta, um estilo de vida que em nada você é incomodado, você tem uma vida alinhada com o projeto de Deus, com a vontade de Deus. Então, a nossa consciência foi um dispositivo que Deus colocou em nós para nos dizer que algo está errado, que algo está fora do propósito de Deus. E você deve obedecer à lei dessa consciência. Todas as vezes que eu sinto que a minha consciência me incomoda, eu sondo o meu coração, eu começo a buscar a Deus. O que aconteceu de errado? O que está me incomodando? O que em mim está te desagradando, né? Davi diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós necessitamos de fazer esse processo de sondar o nosso coração, para descobrir o que Deus está tentando nos mostrar, porque Ele sabe, nós é que ainda não sabemos. E precisamos nos expor a essa luz da verdade de Deus, para que possamos ter a nossa vida transformada, para que possamos ter essa boa consciência da qual Paulo fala. Quando você está alinhado com Deus, a sua consciência está em paz. Mas quando alguma coisa está errada, a tua consciência vai ser um alerta para te incomodar, para te levar à transformação. E você não deve de forma nenhuma desprezar a voz da sua consciência, porque ela está dizendo que o Espírito Santo quer trabalhar em alguma área da sua vida. E Paulo diz que muitos, por não terem cultivado uma boa consciência, naufragaram na fé. Então é isso que aconteceu com muita gente que você viu caminhando a vida cristã por tantos anos e de repente um dia saiu fora do centro da vontade de Deus. Ela não cultivou uma boa consciência. Ela não deixou o Espírito Santo transformar sua forma de pensar em todas as áreas em que ele a incomodou. E por isso, há um naufrágio na fé. A fé só consegue permanecer na sua vida se você cultivar esse processo de ter uma boa consciência. Andar com Jesus, ter a revelação da sua divindade, ter experiências sobrenaturais, presenciar milagres, não significa que você tem um coração convertido. Isso nós vemos na vida de Pedro. Pedro, quando foi indagado por Jesus, né? Jesus, num momento, diz assim para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles dizem que tu és um profeta, que tu és João Batista, que ressurgiu dos mortos. E aí Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro já se adianta, né, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogia, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então ele teve uma revelação de que Jesus era o Cristo, talvez até muito mais adiantado do que os outros discípulos de Jesus. Quando Jesus foi transfigurado no monte, Pedro era um dos 3 discípulos que estavam com ele, que viu a sua glória, a glória que ele tinha como Filho de Deus. Pedro, quando Jesus veio vindo ali sobre as ondas, né? E ele diz: se és tu, então me deixa ir até a tua pessoa. E Jesus fala: vem. E ele sai do barco e caminha sobre o mar. Então nós vemos que ele teve experiências sobrenaturais. Ele viu muitos milagres: Jesus curar cegos, Jesus curar surdo-mudo, Jesus curar paralíticos, coxos. No entanto, aqui bem no fim do ministério de Jesus, Jesus está dizendo que ele não era convertido. Que coisa, não é?
Ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Tá? Então, você vivenciar essas experiências cristãs não é uma prova de que o seu coração está convertido. Como eu disse, a conversão é necessária, para que haja conversão é necessário você se expor à luz da palavra e permitir que a palavra faça uma obra transformadora no seu coração. O problema de Pedro é que ele não tinha uma mente transformada, ele ainda era um homem natural. Esse era o problema dele, de não ter um coração convertido. A sua visão ainda era de um homem natural. E Paulo nos diz, em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Enquanto você tiver uma mente natural, você não vai entender as coisas do Espírito, você não vai entender a mente de Deus, você não vai entender o sobrenatural. É o que Paulo diz aqui em Coríntios, né? Que o homem natural era o que Pedro era até então, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Muito pelo contrário, ele julga que aquilo é uma loucura. São os espectadores que nós temos na igreja, né? As pessoas que ficam olhando, observando, e falar, eu não quero me envolver com isso não, né? Eu só quero assim, um pouquinho, eu só quero ser abençoado, mas eu não quero um compromisso total, né? Eu quero só ficar observando. E muitas vezes quando nós estamos na posição de observadores, de espectadores, nós nos tornamos críticos também, e consideramos loucura toda manifestação que não caiba na nossa mente natural, né? Eu já estava contando ontem, eu achei tanta graça que ele ia na prisão, ali na penitenciária, e tinha uma cela que era uma igreja, era só de irmãos, né? E um dia ele chegou lá, e ele começou a ensinar o pessoal a orar. E um dia ele chegou lá, não tinha ninguém na cela mais, né? Aí ele perguntou, o que aconteceu? E aí um dos presos falou, ai pastor, o pessoal começou a orar e gritar muito aqui, eles acharam que era uma rebelião e esparramaram os presos por todos os raios e dispersaram a sua igreja. Aí o Gés perdeu a igreja que ele tinha no presídio. Por quê? Porque para as outras pessoas aquilo é uma loucura, né? Um cristão orar, clamar a Deus, fazer aquele barulho todo, ou ter aquelas manifestações estranhas. Muitas vezes, para as pessoas naturais, né? As pessoas do mundo ali fora, e infelizmente para muito crente que está dentro da igreja, é uma doidice aquilo. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você não se jogar de cabeça na vida cristã, em vez de você se tornar um filho de Deus, você vai ser um mero observador do que Deus está fazendo. Em segundo lugar, a conversão do nosso coração está relacionada ao entendimento e aplicação da cruz nas nossas vidas. A cruz, irmãos, é o centro do cristianismo. Aquele que não entende o que aconteceu na cruz, não é um cristão. E, na verdade, o propósito de Deus é que aquela cruz que foi aplicada no Filho dele seja aplicada a nós que somos cristãos, os filhos que vieram depois, todos os dias. E nós vemos na vida de Pedro que ele não compreendia a cruz. Em Mateus 16, 21 a 23, uma atitude dele que a gente conhece também, né? Do 21 a 23, diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É a mesma coisa que Paulo disse sobre o homem natural. Não compreende as coisas de Deus. Então, quando Jesus começou a preparar os discípulos para o que iria acontecer com ele, né,
eu vou ter que ir para Jerusalém, e vou ter que sofrer na mão dos anciãos, na mão dos sacerdotes, e vou ser morto, e depois eu vou ressuscitar. Pedro o chama de lado e fala: o que você está dizendo, Jesus? Maluquice é essa? Você não vai morrer, você não vai passar pela cruz. Porque o que Pedro, assim como todo judeu, esperava, era um Messias vencedor. Um Messias que iria reinar, queria destruir o poder dos inimigos. A cruz não cabia nisso. Então, quando Jesus começou a prepará-los e falar sobre a cruz, Pedro o repreendeu. Então, nós vemos que ele foi usado pelo diabo para dizer a Jesus que a cruz não era necessária. E ele fugiu quando Jesus foi para a cruz. O único discípulo que ficou com Jesus foi João. Os outros esparramaram todos, porque eles não compreenderam que a cruz fazia parte do processo. Então, quando nós nos convertemos também, é uma maravilha, né? Pai nos pega no colo, nos ministra seu amor e nos ama, e nós nos sentimos pela primeira vez queridos, importantes, valiosos. E aí ele começa a tratar com a nossa vida, começa a trabalhar na conversão das áreas do nosso coração. E tem muito cristão que não entende, não aceita isso, né? Hoje de manhã eu falei que o crente cordeiro é como Jesus, vai mudo para a cruz. Mas tem o crente porco também, que grita, berra, esperneia tanto que muitas vezes Deus diz: vamos esperar mais um pouquinho, né? Acho que ele não está pronto ainda. E é aquele cristão que eu falo que não passa de ano. Ele repete e faz aquela série de novo, porque Deus não vai passar para outro nível enquanto não trabalhar naquele e não mudar aquela área do coração dele. E quanto mais a gente grita e esperneia, mais a gente rejeita a cruz na nossa vida, mais demora para que esse processo aconteça. E é importante a gente entender que os corações não convertidos fogem da cruz. Então, se o seu coração é convertido, você aceita a cruz, aquele tratamento diário que Deus tem preparado para a sua vida. Mas os corações que não são convertidos não aceitam a cruz, eles fogem dela. Cruz, irmãos, não significa sofrimento, dificuldade. Tem gente que fala: a minha sogra é a minha cruz. Ou meu filho é a cruz que eu tenho que carregar, o meu marido, a minha esposa, né? Lógico que isso tudo faz parte do processo. Mas isso não é a cruz. A cruz é a morte do eu. A cruz é você se fazer um sacrifício vivo, que vai para o altar e deixa a obra de Deus acontecer na sua vida. Muitas vezes Deus vai usar a sogra, a esposa, o marido, o filho, o vizinho, atentado, né? O patrão, para a cruz operar na sua vida. Mas eles não são a tua cruz. A cruz é aquilo que Deus determinou que te aconteça para transformar você em um filho dele. Tá? O verdadeiro significado da cruz, Jesus disse em Lucas 9, 23, aquele que não vem a mim, todo aquele que vier a mim deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Todos, não tem exceção. Então, todo aquele que vai a Jesus: ai, que maravilha, eu fui salvo, recebi a vida eterna, sou filho de Deus, sou herdeiro com Cristo. Tá, isso é maravilhoso. Mas agora você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e é sua, tá? Ninguém vai carregar a sua cruz junto com você, porque cada um dos seus irmãos tem a dele para carregar. Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu pai, nem a sua mãe, a sua cruz é sua. Por quê? Não foi José de Arimateia, foi o Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Só que provavelmente ele ainda não sabia que ele tinha uma para carregar, né? Porque nós temos cada um a sua. É lógico que nós nos ajudamos mutuamente, mas ninguém vai carregar nossa cruz no nosso lugar. Nós precisamos nos colocar debaixo desse peso da nossa cruz. E Jesus disse que o jugo dele é suave, né? Então não é insuportável, não é impossível de você fazer isso. Negar a si mesmo. Eu estava falando quinta-feira numa ministração aqui para os líderes e colíderes, que a gente precisa abrir mão dos nossos projetos pessoais, dos nossos sonhos pessoais, para que a gente viva a vida que Deus sonhou para nós.
Então, tudo que não passar pela cruz, Deus vai considerar descartável para a sua vida. Você pode ser uma pessoa inteligente, uma pessoa talentosa, uma pessoa cheia de capacitação natural, mas enquanto isso não passar pela cruz, e Deus não colocar o selo de aprovação dele, isso é inútil para Deus. O que você é quando você se converte não tem valor. Somente aquilo que passa pela cruz e passa pela obra de ressurreição. Recebe a vida de Deus. Então, se você é uma pessoa aí com habilidade administrativa, ótimo, mas você tem que se submeter isso à cruz. Se Deus aprovar isso, Deus vai colocar a vida dele nisso, a vida da ressurreição. E aí você vai ser útil para Deus nessa área. Só que você não vai mais se gabar de ter esse talento e essa habilidade para fazer isso, porque você vai saber que aquilo foi uma capacitação de Deus, que Ele aprovou e que Ele vai tornar útil na mão dele através da sua vida. Então, irmãos, não há vida que não passe pela cruz. Tudo aquilo que é seu e que você guardar para você e não passar pela cruz, não tem valor para Deus. Eu falei na quinta-feira, quem quiser guardar a sua vida, na verdade, perdê-la-á. Mas aquele que entregá-la, vai encontrar a verdadeira vida. Então, tudo tem que ser levado para a cruz. As religiões do mundo gravitam em torno de muitas coisas, mas não da cruz. Você quer descobrir se uma coisa é religião falsa ou seita? Qual que é o centro dela? Muitas vezes é uma porção de coisas que parecem lindas aos olhos dos homens, mas não é a cruz, porque há uma rejeição natural para a cruz. A cruz significa sofrimento, renúncia, entrega, sacrifício, morte do eu. Então, essas religiões estão preocupadas em exaltar o homem. As religiões são, na maior parte, humanistas, querendo adular o ego do ser humano. E, na verdade, o que Jesus fez na cruz mostra o que significa o nosso eu. Ele não tem valor nenhum se ele não for morto e se Deus não ressuscitar essa vida. Nada do que você tem valor para Deus se não passar pela ressurreição. Paulo compreendeu muito a cruz, em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, Paulo entendeu que tudo que ele era, que ele tinha, que ele sabia, foi para a cruz. E ele estava crucificado com Cristo. A vida que ele tinha agora não era dele, era a de Jesus. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, nós compreendemos que a cruz era o centro da vida de Paulo. Ele também diz, em 1 Coríntios 1:23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Ele falava, os judeus pregam isso, os gregos pregam aquilo, mas nós, os cristãos, pregamos a Cristo crucificado. Essa deve ser, na verdade, a essência da tua pregação. Tudo que você falar tem que girar em torno disso, da cruz de Cristo. Senão você vai estar tentando conquistar as pessoas para Deus com mentiras. Dizendo para ela, vem para Jesus, Ele vai transformar a sua vida, você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa nova, você vai ter sua despensa cheia de comida, você vai ter um emprego novo. Lógico que tudo isso pode acontecer, mas não é isso que Jesus quer que você diga para as pessoas. Você tem que dizer, Jesus morreu por você, porque Ele te ama, e tem uma nova vida lá na cruz escondida para você, que você precisa receber dEle, e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Se tiver carro, casa, emprego incluso, glória a Deus, às vezes não vai ter. Então nós não podemos pregar mentira. Paulo diz, olha, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para nós é poder e salvação para todo aquele que crê. Amém? As multidões, irmãos, seguiam a Jesus por causa do pão que Ele multiplicava, da cura de enfermidades, da libertação dos poderes malignos, dos milagres que Ele operava na vida deles, mas não aceitaram a sua cruz. Naquele momento em que eles gritaram que Ele fosse crucificado, Ele foi rejeitado,
por tantas pessoas que ele curou, que ele amou, que ele ensinou, que ele operou tantos prodígios na vida delas. Muitos olham para a cruz. Quando eu era católica, eu ficava olhando para a cruz, né? Achava uma coisa interessante aquilo. O que Jesus está fazendo ali, né? E adorava olhar para aquilo. Mas depois eu compreendi que quem está na cruz agora sou eu. Meu Jesus já ressuscitou. Agora é o meu velho homem que está naquele lugar. Então nós não podemos ficar olhando para a cruz. Nós precisamos entender que nós necessitamos ir para ela todos os dias e levar todas as áreas da nossa vida que não estão alinhadas com o propósito de Deus. Em terceiro lugar, que tem a ver com o primeiro que eu disse, com a mudança de mente, um coração convertido é fruto de arrependimento. O arrependimento é uma palavra que no grego é metanoia e significa o quê? Mudança de mente. Então, quando essa mente muda, você se arrepende. Porque você olha para aquilo que você fazia, que você se gabava tanto, que você considerava tão interessante, e vê que aquilo não prestava para nada. Paulo diz em Filipenses que ele considerava a sua velha vida, aquilo que ele era, tudo que ele tinha aprendido, desenvolvido como ser humano, como esterco. Para ele não tinha mais valor nenhum. Tem uma Bíblia assim mais suave que diz refúgio, mas a palavra original é esterco. Tudo que ele era, que ele fez, que ele se achava, nada mais era do que esterco. Agora ele considerava importante conhecer a Cristo e ser achado nele, que deve ser o nosso desejo como cristãos. Então, o arrependimento é quando você olha para as coisas e vê o quanto que elas não têm valor nenhum. Você se arrepende de ter feito, de ter sido, de ter agido daquela forma. O arrependimento, irmãos, é o casulo que transforma você de uma lagarta em borboleta. Olha que interessante, eu achei muito lindo o dia que Deus me fez enxergar isso. Nos transforma de vermes rastejantes em insetos voadores. Qual a diferença entre a lagarta e a borboleta? Vocês já prestaram atenção? Eu fazia muita borboleta quando eu era criança, né? Então é uma lagarta com asas coloridas, lindas, além de dar beleza para aquela lagarta, ela faz com que ela consiga voar. Então, nós quando aceitamos Jesus, nada mais somos do que vermes rastejantes. Se Deus não nos amasse, Ele pisava em cima, esbagaçava todo mundo. Mas, como Ele nos ama, Ele nos levou. A cruz do Calvário ali nos deu uma nova vida, a vida do seu Filho. E toda vez que você se arrepende, é uma área do seu coração que entra nesse casulo e recebe essas asas. Então naquela área você não rasteja mais, você voa. Você revela a beleza de Deus. Você revela a vida de Deus, que é uma vida livre. O Jéssica também falou hoje de manhã, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o bichinho está ali no casulo, está preso. Mas ele está num processo de transformação. No dia que o casulo se abrir, ele vai voar. E vai voar com lindas asas coloridas. Vocês viram a praga de mandruvá que deu na nossa cidade recentemente? Todo lugar da minha casa tinha um mandruvá. Mas ele vai, procura um lugarzinho, entra naquele, faz aquele casulinho. E quando ele sai, ele é uma borboleta bonita. Não é mais aquele negócio esquisito ali, né? Se arrastando, cheio daquela babinha. Mas agora é um bichinho bonito. Um bichinho que vai voar. Vai ser livre. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Em cada área do seu coração, Deus quer que você seja livre, que você voe, que você manifeste a beleza de Deus. Uma mente transformada são nossas asas para voarmos. Nós vemos aqui na vida de Pedro que somente depois do choro do arrependimento foi que Deus o considerou pronto para ser usado. Em Mateus 26, 75. E lembrou Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Qual a diferença entre Pedro e Judas? O arrependimento. Quando Pedro se deu conta de como ele era,
de contar vantagem, né? Não, Jesus, eu não vou te deixar, né? Se necessário for, eu morro contigo, né? Mas no momento mesmo da cruz, ele correu, ele negou que conhecia Jesus, negou que andava com Jesus. Quando falaram que a linguagem dele o denunciava, ele começou a praguejar, quer dizer, começou a dizer palavrão, para dizer, eu não ando com esse homem, não conheço ele. E Jesus já tinha advertido, né? Quando ele disse, o diabo pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça, né? Mas vai ser aí que você vai se converter. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E aí Pedro saiu. Aquilo veio sobre a vida. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Deve ter acontecido, né? Com um cristão isso acontece sempre. Vem algo desce sobre nós e você sente tanta vergonha de ter feito o que você fez, de ter falado o que você falou, de ter agido como você agiu, de ser aquele verme rastejante naquela área. Desce algo assim sobre você, a única coisa que você consegue fazer é chorar. Você sente uma vergonha, mas imediatamente você sente que Deus te ama. Deus permitiu que aquilo acontecesse com você para que uma nova vida brotasse naquele lugar. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro se arrependeu. E depois ele estava apto para receber o perdão de Jesus. Para que Deus usasse aquele homem de uma forma tremenda. Ele foi transformado, né, pelo perdão de Jesus, de um pecador, de um pescador, em um instrumento útil nas mãos de Deus. E um coração convertido é um coração asmo. O que é asmo? Asmo é sem fermento, sem contaminação. Já viram pão asmo? Pão asmo não cresce, né? Porque ele não tem fermento. Então é algo sem contaminação, sem fermentação, sem poder do pecado. 1 Coríntios 5, de 6 a 8, esse acho que eles vão colocar aqui, 5 de 6 a 8, diz assim, Paulo diz, não é boa a vossa jactância, né? O que é jactância? Arrogância, quando a gente se acha e conta vantagem em cima daquilo, né? Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, nem com um monte de ovo de Páscoa. Não está escrito aqui não, viu, irmãos? Esse é o fermento velho. Mas com os asmos da sinceridade e da verdade, tá? Vamos celebrar a Páscoa, aqui o que Paulo está dizendo, é com uma nova vida, uma nova forma de pensar, uma nova atitude. Não fiquem se gloriando ou contando vantagem daquilo que era velho, porque aquilo não tem valor nenhum para Deus. O fermento, a Bíblia sempre fala dele como algo ruim, sinônimo de contaminação, seja carnalidade, mundanismo ou hipocrisia. Todas as vezes que se refere ao fermento, está falando de algo ruim, nunca está falando de algo bom. Sempre ou é carnalidade, ou é mundanismo, ou é hipocrisia, né? Então o fermento dos hebreus constava de uma porção de massa velha, em um alto grau de fermentação, introduzida numa massa fresca. Muito pão é feito assim, você pega uma isca, aquele fermento velho, né, da massa que você já fez, que já fermentou bastante, você guarda aquela isca e põe aqui na nova massa que você amassou. Aí, essa nova massa vai crescer por causa daquela isca. Então, o fermento nada mais é do que isso, uma isca, uma coisa pequena, mas que tem o poder de fermentar tudo. Daí a pouco, toda aquela massa que você amassou, que era asma, a princípio, né, pura, sem fermentação, vai ficar totalmente levedada, totalmente influenciada por aquela isca que você colocou, né? Quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro da conquista de Canaã, que Deus deu uma ordem para que os judeus pusessem para correr todos os cananeus, não deixasse nenhum deles continuar na terra.
E Deus diz em vários lugares, porque eles vos serão por laço. Então não deixe esses cananeus ali, porque eles vão fazer com que vocês tropecem. Então quando eles entraram na conquista da terra, liderados por Josué, eles foram expulsando o povo que estava ali, né, tomando toda a terra. Mas à medida que esse povo foi para as beiradas, né, para as margens da terra, eles ficaram mais descansados. Eles não terminaram de expulsar aqueles cananeus. Você vê no livro de Juízes que vários grupos ficaram ali em alguns lugares da terra. E aconteceu exatamente o que Deus disse. Aquele povo, que era um povo contaminado pelo pecado, tinha práticas erradas, adoração de ídolos, né? Práticas como oferecimento de crianças, né, aos seus deuses, prostitutas cultuais, tudo aquilo ali Deus sabia que poderia contaminar a sua nação, que era uma nação até então asma, que Deus separou, Deus deu as suas leis, Deus trabalhou no coração daquele povo, Deus manifestou sua grandeza, seus milagres, operou grandes maravilhas, para que eles fossem uma nação separada. E no entanto, aqueles povos que eles deixaram de expulsar, os ensinaram a adorar ídolos. E muitas vezes os judeus foram idólatras, os israelitas, e eles acabaram perdendo a posse da terra, foram entregues para os seus inimigos, exatamente porque eles desobedeceram a Deus nesse princípio. Então o que Deus te diz hoje? Lança fora todo o fermento da sua vida, lança fora todo o cananeu que ainda habita na terra do seu coração, lança fora tudo que é do velho homem, porque isso aí é uma brecha para o diabo te contaminar por inteiro novamente. Aí de repente você já começa a pensar que isso é relativo, que isso não é tão sério assim, que aquilo não é tão grave assim, que aquilo não é bem daquele jeito que está sendo ensinado, e você se torna uma pessoa totalmente contaminada. E tudo que pertence ao velho homem é fermentado, não tem nada do velho homem que aproveita, só o que passar pela cruz. E tem o poder de contaminar o que é novo em nós ou à nossa volta. Pode ver que quando uma pessoa começa a andar assim meio pelas beiradas, né, com um pouco de fermento que vai levedando a massa dele, ele começa a levantar seguidores, vocês já perceberam? Porque o fermento tem esse poder de contaminar o coração de outras pessoas. O pecado se tornou um fermento em nossa vida e tem esse poder de crescer como um câncer maligno. E por isso que o princípio da nossa vida cristã é o novo nascimento. Deus está dizendo o quê? Não dá para aproveitar nada. Vamos começar de novo. Você é uma nova criatura, né? Você é uma pessoa agora como um pão asmo. O fermento do pecado foi resolvido na cruz. Agora não deixe nenhum fermento se desenvolver na sua vida. É o poder do pecado. Ele cresce, ele nos leveda, né? É como um câncer maligno. Jesus era como um pão asmo. Ele tinha a natureza do Pai. E o diabo não tinha nada nele. Hoje o James encontrou para mim à tarde o versículo que eu citei de manhã, mas não consegui encontrar, em João, né? Que Jesus disse, aí vem o tentador, mas ele não tem nada em mim. Olha como é tremendo esse versículo. Ele vem cheio de fúria, cheio de pecado, cheio de contaminação, cheio de imundície, mas eu e ele não temos nada a ver um com o outro. Jesus era um pão asmo, por isso que ele foi oferecido, não tinha pecado, não tinha nenhuma brecha, não tinha nenhum cananeu no coração de Jesus, não tinha nenhum resquício de fermento. Jesus era totalmente puro e foi essa vida que ele nos ofereceu. Então nós precisamos trabalhar para manter a nossa vida da forma como a recebemos dele, uma vida pura. Todas as áreas não convertidas do nosso coração são fermentadas. Isso é tão sério, irmãos, que em relação ao corpo de Cristo, Paulo entendeu isso muito perfeitamente. Deus estabeleceu a disciplina e a separação para que não haja comunhão com o que gera essa contaminação. Então, o corpo de Cristo é a noiva de Cristo na terra, que ele quer manter pura. Então, todas as vezes que você peca, que você percebe esse fermento em sua vida, que você, como um ser humano falho, transgride,
e se contamina, você precisa confessar o seu pecado, procurar pessoas da sua confiança, né? E trazer à luz esse pecado, para que esse pecado seja limpo na sua vida, para que ele não se torne uma brecha para o diabo levedar toda a massa, que Jesus, com um alto preço, já entregou para você totalmente limpa, né? Um coração novo, você tem que mantê-lo assim. E Paulo fala também a respeito da ceia, porque a ceia é a celebração da unidade do corpo. Então, aqueles que não estão com o coração limpo, que estão com problemas de relacionamento, estão com problemas de pecado não confessado, precisam resolver isso para tomar a ceia, porque senão ele contamina o restante do corpo com o seu pecado. Vamos ver aqui os versículos 1 Coríntios 11, 28 a 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que morrem, né? Na verdade, aqui essa palavra significa morte. Então, quando a pessoa não examina a si mesma, e come do pão e bebe do cálice indignamente, muitas vezes ela vai sofrer um juízo de Deus, uma disciplina da parte de Deus, porque Jesus zela pela pureza do seu corpo, que é a igreja na terra. E quando essa pessoa traz à luz, confessa, o sangue de Jesus é eficaz na vida dela, não importa quais sejam as consequências. Nós precisamos sempre trazer à luz o pecado, seja diante de Deus, né, se não é uma coisa grave, seja diante dos homens, mas precisamos confessar para que a igreja continue limpa, porque nós somos um corpo. Então o mesmo sangue que corre no braço vai passar pela perna. Se passar por um braço que está contaminado, vai contaminar a perna. O que acontece quando você está com uma área do seu corpo com problemas, com algo entupido, né, que vai gerando gangrena, vai gerando necrose? Muitas vezes o médico precisa fazer o quê? Cortar fora, tirar aquela parte do nosso corpo, para que o restante do corpo não sofra aquela contaminação, porque o seu sangue vai passar por ali e vai levar aquela contaminação para o restante do corpo que está saudável. E aí é o que chama de septicemia. De repente, a infecção que estava aqui no dedinho, que cortou com o alicatinho lá da manicure contaminado, e entrou pelo dedo afora e pela mão, vai contaminar todo o corpo. Isso é o que nós somos como membros do corpo de Cristo. Somos uma parte pequenininha, mas que, se estiver contaminada, tem o poder de contaminar todo o corpo. Tem o poder de tirar a santidade da igreja. E Deus sabe que isso pode trazer problemas. Então, muitas vezes, o próprio Deus traz juízo sobre a vida das pessoas. Outras vezes, é a igreja que tem que disciplinar, afasta da Santa Ceia, ou exclui, que é como o médico faz quando corta um membro da gente fora. Tem que excluir, porque não há arrependimento, não há confissão de pecado, aquela pessoa não aceita que ela está em pecado, que ela está contaminando o corpo. Então, o único jeito é excluir, para que aquela contaminação não atinja o restante do corpo, como o médico faz, quando ele nos faz uma cirurgia. Eu quero ler um outro versículo também, em 1 Coríntios 5, de 9 a 13, que fala sobre isso, mas agora sob um outro ângulo. 5, de 9 a 13. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Provavelmente Paulo estava falando de alguém, mas ele diz
que a igreja não deve se associar com quem é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, nem ainda se sentar para comer, porque para aquela região, você se sentar numa mesa para comer com alguém significa um sinal de intimidade, de comunhão profunda. E Paulo diz, mas eu não estou falando das pessoas do mundo, que é lógico, você convive o tempo todo com esse tipo de pessoas, você trabalha com pessoas assim, você estuda com pessoas assim, você tem vizinhos assim, tua família tem um monte de gente assim. Ele diz, não estou falando das pessoas do mundo, eu estou falando daqueles que, dizendo-se irmãos, faz esse tipo de coisas. É devasso, quer dizer, tem uma mente poluída, fala besteira o tempo todo, ou é beberrão, gosta de beber, ou é ladrão, ou é avarento, ou é idólatra, né? Com essas pessoas, vocês não devem nem se assentar para comer. Não ter comunhão. Por quê, irmãos? Porque um pouco de fermento leveda toda massa. Você ficar sentado com uma pessoa assim, ela vai contaminar você. Ela vai falar coisas que você vai dar ouvidos e você vai começar a pensar como ela. Muitas vezes fala, mas a gente tem que ter amor, né? O amor de Deus se expressa não somente na bondade, mas também no juízo, irmãos. Quando Deus julga, Ele está tentando fazer a pessoa ser levada ao arrependimento. E às vezes a gente tenta amenizar esse processo. E acaba se contaminando com o pecado que está operando na vida daquela pessoa. Então Ele fala, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, vive dessa forma. Porque essa pessoa está em pecado. E esta pessoa está contaminando o corpo de Cristo com o seu pecado. Amém? Vou terminar com uma frase aqui, que foi até o Gesso que disse há muitos anos atrás. Há desviados fora da igreja, mas muitos desviados dentro dela. Então tome cuidado. As pessoas que têm uma conversinha meio estranha, relativiza tudo, discorda de tudo, critica tudo. É melhor você se afastar dessa pessoa, para que o fermento que há nela não te contamine. Ou então tenha coragem de confrontar essa pessoa. Quem sabe ela é levada ao arrependimento. Jesus falou também sobre Davi, e quando Natã se aproxima de Davi e fala com ele duramente, Davi não se justifica, porque Davi era um homem quebrantado. Imediatamente ele cai em si, e ele reconhece o seu erro, o seu pecado. E escreve aquele Salmo 51 tão lindo, né? Mostrando que ele tinha se quebrantado, ele tinha compreendido o pecado na vida dele. Então, ou tenha coragem de confrontar, ou se você não tem, fica à distância, porque a linguagem, muitas vezes, dessas pessoas está contaminada e vai contaminar a sua vida. Então, eu faço algumas perguntas para você. O seu coração realmente é convertido pela eficácia da cruz? Seu coração é convertido por uma mudança de mente contínua que você tem sofrido ao se expor à palavra de Deus, seja nos cultos, seja nas células, seja no seu devocional diário, deixando a palavra de Deus falar com você, te lavar, te limpar, te mostrar uma nova ótica, que é a ótica de Deus, né? Seu coração é convertido pelo arrependimento genuíno. Quanto tempo faz que você não se arrepende? Cuidado, você pode estar se acostumando a ser crente, um crente abençoado e que não tem nada a resolver na sua vida. Nós precisamos dessa intimidade com Deus, irmãos, porque quem tem intimidade com Deus está sendo continuamente aquebrantado por Deus, está sendo continuamente confrontado com aquilo que pensa, com aquilo que fala, com aquilo que faz, e aí pode compreender o seu erro e pode se arrepender para que naquela área o seu coração se converta. E o seu coração é realmente convertido por você estar continuamente lançando fora o fermento e se protegendo do fermento daqueles que se dizem cristãos e não são? Você tem a responsabilidade sua, particular e pessoal, de se manter limpo depois do que a cruz fez com você. Então, diariamente você deve permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, limpando essas áreas que ainda são contaminadas no seu coração. Ou quando você cair, faça como Pedro, se levante, permita que a cruz seja eficaz no seu tropeço.
Se arrependa, não se justifique. Confesse que você é um ser humano falho, mas que está buscando ser parecido com Jesus. Amém? Glória a Deus. Ela já falou quase tudo que eu falei de manhã. Repetiu tudo. Do quê? Perdi o pique. Eu falei de manhã também que eu nunca me programo para não errar, né? Porque se você se programar para não errar nunca, quando você erra, você não se perdoa, você não aceita o erro que você cometeu, e aí você não tem forças para se voltar para Deus, né? Mas que eu oro todos os dias dizendo: Senhor, eu quero ter a disposição de me voltar para Ti todas as vezes que eu errar. E a gente erra direto, não é? Pode não ser um errão, né? Nós temos grandes erros, mas também tem aqueles pequenos erros que, se você não se converter ao Senhor naquilo, eles podem crescer na sua vida, não é? Então eu nunca trabalho com aquela possibilidade assim: eu não erro, mas, Senhor, eu quero ter a mesma disposição de Davi de me voltar para Ti todas as vezes que eu errar. O que Davi fez quando foi confrontado? Ele se voltou para Deus. O que eu acho lindo na vida de Davi, e se você ler, você vai observar que em todas as circunstâncias ele se volta para Deus. Em todas as circunstâncias da vida dele, ele se volta para Deus. Quando ele teve uma grande vitória, ele se voltou para Deus. Quando ele teve lutas, ele se voltou para Deus. Quando ele pecou, ele se voltou para Deus. Isso é conversão. O que é conversão que a gente estuda em autoescola? É quando você muda o rumo da sua vida, não é? Então, nós temos que continuamente estar nos convertendo ao Senhor, não é? Continuamente nos voltando para Deus. Porque a gente muitas vezes vai o quê? Afastando de Deus e vai mudando o rumo da nossa vida, não é? Qualquer sentimento pode ir nos afastando de Deus e nos mudando o rumo da vida. Quem já passou por isso? Eu continuamente. Muitas vezes você está aqui buscando a Deus, mas de repente você vai se afastando e mudando o seu alvo. E aí Deus parece que vem e te pega e você se volta para Ele. Quantos querem se voltar para Deus continuamente? Não permita nunca, queridos, que você vai se afastando, lentamente se afastando, e quando você vê, o seu foco é outro, você está distante de Deus. Volte-se para o Senhor e se prostre no altar dele. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.